é também aprender a sua palavra. E hoje nós falaremos sobre um grande servo de Deus chamado Timóteo. Vamos abrir a Bíblia na carta que leva o seu nome, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, e não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Apenas até aqui. Nós vamos fazer menção de outros textos, mas a priori isso aqui já nos dá entendimento para o que vamos falar, ok? Vamos lá. Timóteo, servo de Deus, instruído desde a meninice. A Bíblia fala que Timóteo, desde a infância, ele foi instruído nos caminhos do Senhor, ele foi instruído nas Escrituras. Timóteo, ele se tornou discípulo do apóstolo Paulo, quando este estava em Listra, cidade natal de Timóteo. Ele pregou o evangelho na cidade, na sua primeira viagem missionária. Timóteo provavelmente teve acesso ao evangelho de Cristo, e agora na segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo ele fez parte da caravana que Paulo estava dirigindo para pregar o evangelho, tá? A vida de Timóteo foi marcada por fidelidade, firmeza doutrinária e compromisso pastoral. Então nós vamos falar um pouco sobre esse servo de Deus hoje, e eu tenho certeza que há muitas lições espirituais que vamos extrair hoje aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para as Escrituras. Quem foi Timóteo? Timóteo, segundo Lucas escreveu em Atos 16, e você pode acompanhar na sua Bíblia, ele é nascido em Listra. Ele era de pai grego e de mãe judia. O nome da sua mãe era Eunice. O apóstolo Paulo, quando passava por Listra, pregou o evangelho nessa cidade. Veja, chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então nós temos um servo de Deus que foi instruído desde a sua meninice. Olhando agora para a carta de Timóteo, de novo, veja só, 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,5, 2 Timóteo 1,5,
pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Observe a família de Timóteo, ele, filho de uma mãe judia, filho de um pai grego, o que não era muito comum esse tipo de casamento, né? Judeu e grego, mas nós temos aí uma exceção. Nós também temos Timóteo, servo de Deus e também orientado pela sua avó Lóide. Então ele tem uma família já com raízes na palavra de Deus, herdando o conhecimento e instrução acerca das Escrituras. E quando falamos Escrituras, nós estamos falando das Escrituras veterotestamentárias, ok? Velho Testamento. Então ele tinha um vasto conhecimento das Escrituras desde a sua infância. Quando foi que ele conheceu o Evangelho de Cristo? Quando Paulo pregou para ele. A sua avó não pregou o Evangelho para ele, a sua mãe não pregou o Evangelho para ele. A sua mãe Eunice e a sua avó Lóide ensinaram a Torá, ensinaram a lei de Moisés. E foi por Paulo que ele conheceu a Jesus Cristo, quando esse estava em Listra, na primeira viagem missionária. Ele foi circuncidado na segunda viagem missionária e levado pelo apóstolo Paulo para fazer a obra de Deus. A Bíblia chama ele de um jovem discípulo, porque ele tinha todo o vigor e toda a vontade de fazer a obra de Deus. Então começa esse Timóteo a dar os seus primeiros passos na fé, ok? Continuemos. O desafio que ele enfrentava. Todos nós, irmãos, não só Timóteo, enfrentamos desafio na nossa vida. Timóteo não foi diferente. O maior desafio que Timóteo enfrentou na vida dele foi ele mesmo. E por quê? Porque Paulo dá indícios da personalidade de Timóteo. Timóteo, pelo que consta nas Escrituras, ele era essencialmente tímido. E a sua timidez era tão excessiva que atrapalhava ele no próprio ministério. Veja só, ele, com timidez, não conseguia exercer a priori a sua chamada. Precisou Paulo, que era o seu pai espiritual, aquele que pregou o evangelho para ele, está exortando ele para que não haja nele esse espírito de covardia, esse espírito de medo, esse espírito de timidez. Vamos acompanhar em 2 Timóteo 1, versículo 7. Ele diz assim, ó: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Essa palavra covardia vem da timidez. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No verso 7, ele fala de um espírito de timidez. No verso 8, Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar. Veja só o que está escrito no capítulo 2 e no versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 de 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. De novo, Paulo fala da timidez de Timóteo. Ele fala de um espírito de covardia, ele fala de não envergonhar-se do evangelho, e agora ele diz que ele, Timóteo, deve se portar como um obreiro que não precisa se envergonhar. Além da timidez que Timóteo enfrentava, que era uma luta interna consigo, ele ainda tinha alguns problemas físicos. Paulo diz que ele sofria de constantes enfermidades. No capítulo 5 e no versículo 23 da primeira carta de Timóteo, o apóstolo Paulo escreve assim: não continues a beber somente água, mas um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades.
Então nós temos um servo de Deus que sofria com timidez e ainda sofria de dores frequentes no estômago. Então nós temos um crente chamado por Deus, fazendo a obra de Deus e que tinha desafios internos com a sua personalidade e ainda desafios físicos, que é a sua constante enfermidade. Só que uma coisa a gente tem que destacar: com todos os problemas que Timóteo tinha, ele não desistiu. Isso é muito importante. Ele não desistiu. Ele não deixou de pregar o evangelho porque era tímido. Ele não deixou de ser pastor porque era tímido. Ele não deixou o reino e a obra de Deus porque ficava doente. Infelizmente hoje tem pessoas que ficam procurando problemas para colocar de desculpa para não fazer a obra do Senhor, porque tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, entrega o cargo, entrega o ministério, porque acha que não pode servir se está doente. Como assim, meu filho? Você vai esperar estar bem, perfeito, com saúde para servir? Você tem que servir, é na doença, é na saúde, é na pobreza, é na riqueza. Você casou com Jesus, você tem que fazer alguma coisa para Ele, você precisa ser útil ao reino de Deus de alguma forma, e você não pode deixar a doença, ou a timidez, ou qualquer outro fator, interno ou externo, te atrapalhar para a obra de Deus. Além disso, Timóteo tinha um outro desafio para enfrentar: sua idade. Olha só, ele tinha que enfrentar a sua timidez, ele tinha que enfrentar as suas enfermidades, e ele ainda tinha que enfrentar o desprezo das pessoas por causa da sua idade. Olha só o que Paulo fala em 1 Timóteo 4,12. 4,12. Hoje a gente vai ler muito texto aí, tá? Se você trouxe papel, caneta, pode anotando. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja, ninguém despreze a tua mocidade. O apóstolo Paulo fala dessa mesma juventude ou mocidade de Timóteo, quando ele escreveu aos Coríntios. Veja só, em 1 Coríntios 16, olha só o que ele escreve para os irmãos de Coríntios, acerca de Timóteo. 1 Coríntios 16, versículo 10, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Olha só, ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Então Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto e dizendo para que eles recebessem o irmão Timóteo, o pastor Timóteo, da melhor forma possível. Paulo estava levando Timóteo para representá-lo em Corinto, e ele pediu para os irmãos de Corinto não desprezá-lo. E por que os irmãos de Corinto desprezariam um pastor? Por causa da sua idade. É o que está escrito em 1 Timóteo 4,12. Mas quantos anos Timóteo tinha para ele estar sendo desprezado assim? Uns 15, uns 18? Não, 30. 30 anos, naquela época, era moço. 30 anos, naquela época, era desprezado. Por quê? Porque havia uma cultura onde homens sábios deveriam ter acima de 30 anos, que foi o ministério de Jesus. Por que Jesus começou o ministério com 30 anos? Porque se ele começasse com menos, ninguém daria crédito para ele. Imagine ele entrando na sinagoga antes dos 30 anos, ele não teria nenhuma oportunidade para falar, nenhuma oportunidade. Não se dá oportunidade para menino, para criança. Hoje virou moda as crianças pregar, né? Falar um monte de coisa, as baboseiras na internet, né? Por quê? Porque o presbitério dá voz, o presbitério deixa isso acontecer. Naquela época, não. Então precisou o apóstolo Paulo recomendar
Os presbíteros de Éfeso, lembrando que essa carta de Timóteo, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso era comandada por um presbitério de anciãos. Imagine todo mundo da cabecinha branca, com seus 60, 70 anos, sendo pastoreado por um jovem de 30. Hoje ainda nós temos esse preconceito, queridos. Hoje nós temos. Você tem um obreiro de 50, 60 anos e um pastor de 30 anos, ele acha que o pastor não tem autoridade de Deus, não tem unção de Deus para dirigir sua vida. Hoje ainda nós temos esse tipo de preconceito, mas antigamente era muito pior. Então nós temos um pastor jovem de 30 anos sendo desprezado pelo presbitério da igreja, e agora Paulo estava orientando a igreja a cuidar de Timóteo e a obedecê-lo, e Paulo estava ensinando Timóteo a lidar com o presbitério. Tem um conselho que Paulo deu para Timóteo dessa forma: não despreze os idosos. Então veja, os idosos não podiam desprezá-lo, e nem ele podia desprezar os idosos. Ele tinha que cuidar dos idosos como se fossem seus próprios pais. Ele tinha que olhar para o presbitério de cabecinha branca, já com uma idade avançada, como seus próprios pais, respeitá-los, mas isso não significa que ele não podia exercer a autoridade pastoral. Então Timóteo, ele enfrentou muitos desafios na vida dele: timidez, enfermidade e a pouca idade que tinha. E uma coisa impressionante em Timóteo, com todos esses desafios, ele não abandonou a chamada. Ele exerceu o dom e o ministério que Deus havia lhe dado. Deus chamou Timóteo. Com pouca idade, foi chamado por Deus. Deus pode usar criança? Pode. Deus pode usar adulto? Pode. Ele usa quem quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Nós estamos falando de pastorear a igreja. Ele, com 30 anos, foi levantado por Deus para pastorear a igreja, e Deus usou a vida dele, porque o próprio Deus deu dons espirituais para Timóteo, e Paulo testifica isso. Veja só, 1 Timóteo 1,18. 1,18: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Em outras palavras, eu profetizei na tua vida que você seria o que é hoje. Então, segundo estas profecias, combate, firmado nelas, o bom combate. Então Paulo está dizendo o seguinte: Deus levantou você. Houve uma profecia ao seu respeito. Você não chegou onde chegou por vontade humana. Você chegou porque Deus te levantou. Firme-se nisso e combata o bom combate. Você está numa batalha, você está numa luta, porque Deus levantou você. Não foi a vontade humana que te levantou, não foi a vontade do pastor que te levantou, foi a vontade de Deus. Deus te levantou e te alistou para um grande combate. Combate esse combate até o fim, porque há uma palavra profética ao seu respeito. Além da profecia que Paulo liberou sobre Timóteo, ele também diz que impôs as mãos sobre Timóteo. Olha só, no capítulo 4, no versículo 13, versículo 14: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Veja, no versículo 18 do capítulo 1, ele fala da profecia. No versículo 14 do capítulo 4, ele cita de novo a profecia. E agora ele acrescenta: com a imposição de mãos do presbitério. Provavelmente Timóteo foi agraciado por Deus e chamado como pastor na própria igreja de Éfeso, na sua viagem missionária. Lembrando que quando Paulo ele estava indo para Éfeso, Timóteo o acompanhava. Quando ele chega na igreja de Éfeso, ele vai ter com o presbítero, ou os presbíteros de Éfeso.
Lá, provavelmente, esse presbitério de Éfeso impôs as mãos sobre Timóteo, e ali houve uma profecia acerca de Timóteo, que ele seria levantado como pastor. 5 anos depois, essa profecia se cumpriu. 5 anos depois, Deus levantou o mesmo Timóteo, que onde recebeu oração, para pastorear a igreja na qual o presbitério colocou as mãos nele. Isso é poderoso demais, gente. Veja, profecia vindo do céu, não é essas profetadas que a gente vê por aí não. Profecia do céu, você vê imposição de mãos, confirmando a ordenação de Timóteo, num ambiente profético da igreja, na confirmação do presbitério, e agora ele volta para pastorear a mesma igreja na qual ele recebeu a chamada. Então ele não recebeu uma chamada na rua, ele não recebeu uma chamada desses homens auto-intitulados pastores por aí, que derrama azeite na cabeça de qualquer pessoa, e depois vem com a carteirinha dizendo que é pastor. Não, ele foi ungido na igreja e se tornou pastor da igreja que ele foi ungido. Onde Deus levantou ele, onde Deus falou com ele, foi lá que Deus honrou ele e usou ele como pastor daquela igreja. Ele tinha uma história em Éfeso, ele tinha uma história com o apóstolo Paulo. Muitas pessoas hoje caem de paraquedas sem história nenhuma e dizem que tem unção, dizem que tem dom, dizem que tem aquilo outro, mas Timóteo tinha as marcas, Timóteo tinha história, Timóteo tinha tradição, Timóteo tinha uma palavra profética liberada ao seu respeito. Se Deus falou que você seria, passa céu e terra, mas você será. Se Deus lançou uma palavra sobre você, confie na palavra que Deus liberou, porque a palavra vem de Deus e ela é fiel para cumprir. Ele progrediu, diga progrediu. Progrediu. Olha o texto, capítulo 4, versículo 15, versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso, de novo, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O que Paulo está dizendo? Filho, você recebeu profecia, o presbitério colocou a mão sobre você, você tem um dom de Deus, progrida nisso, cresça nisso, amadureça nisso, não precisa ficar com medo, não precisa ser covarde, vai na tua força, Deus vai te usar, o povo vai reconhecer, a igreja vai reconhecer, o presbitério vai reconhecer a chamada de Deus na sua vida. Não precisa ter medo, irmã, não precisa ter medo, irmão. Creia naquele que Deus, creia naquele que te chamou. Deus te deu capacidade, Deus te deu dom. É por causa deste dom que você vai aonde Deus mandou você ir. Você não vai na tua capacidade, você não vai na tua força, você vai naquilo que Deus colocou na sua vida. Chama-se dom. Dom é capacidade imerecida. Você não merece nada, mas Ele te deu. E por que Ele deu? Porque a obra é dele e Ele usa quem quer. Você é usado por Deus. Você é usado por Deus. Você precisa progredir nisso. Veja, sou tímido, mas eu progredi. Fico enfermo, mas eu progredi. Sou desprezado, mas eu progredi. Qual é a tua dificuldade? Progrida, cresça, pare de desculpa, cresça, progrida. Deus é na sua vida. Vamos lá. Ministério de Timóteo. Agora eu vou te mostrar o progresso de Timóteo. Olha só, ele era tímido, sofria constantes enfermidades, era desprezado por onde ele passava por causa da sua idade, porém, ele reavivou o dom de Deus dentro dele. Ele confiou numa palavra profética que foi liberada sobre sua vida. Resultado disso, progresso. Esse progresso, ele agora é comissionado pelo apóstolo Paulo para pastorear algumas igrejas. Algumas igrejas, o pastoreio dele foi rápido e outros um pouco mais longos.
A Bíblia cita pelo menos 4 lugares que Timóteo foi nomeado por Paulo para estar, talvez em curto tempo, outro um pouco mais de tempo, e outros um pouco além do tempo. Nós olhamos para Tessalônica, veja, 1 Tessalonicenses capítulo 3, Timóteo passou por Tessalonicenses por um período de tempo. No capítulo 3, no versículo 2, enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então Timóteo ele foi para a igreja de Tessalônica como um ministro de Deus. Ele já tinha sido ungido por Deus, tinha dom de Deus, e ele foi comissionado por Paulo para lá. Para quê? Para confirmar a fé dos tessalônicos. Capítulo 3, versículo 16, ou melhor dizendo: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos as boas notícias da vossa fé e do amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então Timóteo, você veja que o tempo em que ele estava em Tessalônica não foi tanto quanto ele estava em Éfeso, foi um tempo mais reduzido. Ele foi enviado para Tessalônica, exortou a igreja a permanecer na fé e trouxe notícias da igreja para o apóstolo Paulo. Então o seu pastoreio em Tessalônica foi muito breve, mas isso não quer dizer que ele não exerceu o dom de Deus de exortar e de edificar. Ele também teve um curto período em Corinto. Nós já lemos capítulo 16, mas veja o capítulo 4, melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, qual que era o objetivo de Timóteo ao ser enviado para a igreja de Corinto? Reavivar os ensinamentos de Paulo naquela igreja. Ele foi para lá para lembrar os irmãos de Corinto acerca do ensino do apóstolo Paulo naquela igreja. E o que ele escreveu no capítulo 16 que nós já lemos? Irmãos corintos, recebam bem Timóteo, não olhe para a sua idade nem o despreze, acolhe a ele, receba ele. Então Paulo, ele está investindo em Timóteo com pouca idade e usando esse servo de Deus para abençoar a igreja do Senhor. Ele também teve uma passagem curta em Filipos. Veja só, Filipenses capítulo 2, versículo 19: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 23: este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenho eu visto a minha situação. Então Timóteo também passou pela igreja de Filipos, e lá ele, ficando um pouco de tempo, exortou aquela igreja. E agora é a igreja que ele mais tempo pastoreou, que é a igreja de Éfeso. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo fala sobre isso: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Qual era o problema da igreja de Éfeso? O problema que Paulo profetizou 5 anos atrás. Paulo, quando se despediu dos anciãos de Éfeso, ele disse para a igreja e para os anciãos: cuidem de vocês, porque no meio de vocês vão se levantar falsos mestres. Essa profecia cumpriu-se 5 anos depois. A igreja de Éfeso foi tomada por uma doutrina completamente diferente daquilo que Deus estabeleceu.
Aí Paulo manda Timóteo para lá para combater aquela doutrina. Por isso eu chamo ele o pregador da doutrina, porque ele foi lá pregar a doutrina do Evangelho de Cristo, combater a falsa doutrina que se estabelecia dentro da igreja, e ele, como servo de Deus, com autoridade, combatia todas as falsas doutrinas. Então a missão de Timóteo em Éfeso não era fácil. Ele passou por curtas missões e passou por prolongadas missões, mas ele estava sempre debaixo da orientação de Deus e fazendo exatamente aquilo que o pastor Paulo mandava. Quando nós estamos alinhados com a comissão pastoral, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, quando nós deixamos fluir os dons espirituais que Deus nos deu, a obra de Deus cresce, o evangelho prospera, tudo com ordem, tudo com decência. Esse é o padrão bíblico, irmãos. Mas hoje, infelizmente, está todo mundo querendo quebrar paradigmas, quebrar padrões. Hoje a igreja já não presta mais para ninguém. Hoje submeter a pastor é coisa do passado. Eu sou pastor de mim mesmo. Hoje eu faço o que eu quero. Eu tenho dom espiritual. Deus me usa desse jeito. Eu vou fazer o que eu quero. Hoje ninguém dá mais satisfação para ninguém. Uma desordem total. Mas que Deus ainda continue nos ajudando a preservar o padrão das Escrituras. Deus levanta igrejas, Deus levanta pastores, Deus levanta missionários, Deus levanta evangelistas, Deus levanta obreiros, todos dentro da sua chamada, fazendo cada um o que Deus estabeleceu, debaixo de organização e de ordem, para que o evangelho cresça e prospere para a glória do Senhor. Esse é um resumo do ministério de Timóteo. Agora vamos falar um pouco sobre a base da pregação dele. Vamos lá. O que Timóteo pregava? Qual era a sua mensagem? Falamos um pouco de quem ele era, dos desafios que ele enfrentou e das igrejas que ele pastoreou. Agora, passando por estas igrejas, qual que era a base doutrinária de Timóteo? Qual que era a fé, ou em que se consistia a base da pregação de Timóteo? Nós vamos falar basicamente aqui de 5 bases que estabelecia a mensagem e a pregação de Timóteo. A primeira base está em 1 Timóteo 4,13. Paulo diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. De novo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Qual era a base da pregação de Timóteo? Era baseada na leitura da Bíblia, era baseada na exortação bíblica e era baseada no ensino bíblico. Esse era o ministério de Timóteo, essa era a base dele, esse era o perfil dele. Qual era o dom de Timóteo? Esse dom é o dom do ensino da palavra de Deus. Ele baseava a sua pregação numa constante leitura das Escrituras. Qual que foi o conselho de Paulo para ele? Aplica-te à leitura. Eu fico admirado, irmãos. Tem gente que fala: eu quero ser pregador. É mesmo? Você lê quantos livros? Nenhum. A Bíblia você lê com que frequência? Raramente. E você quer ser pregador como, irmão? Como é que o cara quer pregar o Evangelho? Não lê um livro. A Bíblia lê muito pouco. Não dá para pregar o Evangelho, irmão. Ah não, pastor, a Bíblia diz que a gente abre a boca e Deus usa. É legal isso. Texto fora de contexto é pretexto para heresia, irmão. Jesus nunca ensinou a gente a ser preguiçoso. Não estudem, porque eu vou capacitar vocês. Não precisa ler, que eu vou dar palavra para vocês. Não precisa estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo vai revelar a Bíblia para vocês. Jesus nunca prometeu isso. O contexto ali é outro, completamente diferente.
Nós estamos falando de discípulos indoutos que não tinham conhecimento no judiciário. E Jesus está dizendo: quando vocês comparecerem perante autoridades, quando vocês estiverem comparecendo perante pessoas famosas, ricas, ali eu vou dar sabedoria para vocês, ali eu vou dar palavras para vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu vou ensinar vocês a agirem, a se moverem, a entrar e a sair no ambiente. Sabedoria. Jesus nunca disse que ele traria a revelação do céu bíblica e colocaria na cabeça do pregador para ele começar a falar. É Chico Xavier agora? Então eu recebo a revelação e eu começo a falar sem estudar? Não existe isso. A base da pregação de Timóteo era a leitura bíblica. Nós precisamos criar uma cultura de leitura bíblica. Você sendo ou não pregador, é seu dever ler a Bíblia. Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras. É dever nosso, irmão, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, frequentemente, regularmente, de preferência todos os dias. Leia um texto, leia mais de um, leia um capítulo, leia, crie o hábito de ler, porque a Bíblia é fonte de vida eterna. A palavra de Deus é saúde para os nossos ossos, ela nos renova, ela nos enche. Joga fora a caixinha de promessa, pelo amor de Deus, e vai ler a Bíblia, porque tem uns crentes que eu não sei dizer, viu, irmão? Todo dia de manhã parece astrologia. Vai lá na caixinha, abre a caixinha e tira um versículo. Ah, tá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Coloca de volta, fecha a tampinha, vou trabalhar. Leia a Bíblia, abre a palavra, estude o texto, pelo amor de Deus. Leia um salmo, leia um provérbio, leia Mateus, Marcos, Lucas, leia alguma coisa. Joga fora a caixinha de promessa. Tem uma caixinha de promessa muito maior do que essa aí, é a Bíblia. O apóstolo Paulo ensinou para Timóteo: leia, exorte. O que é exortar? É consolar, porque quem lê Bíblia tem capacidade para exortar. Quem lê Bíblia tem capacidade para mandar mensagem de exortação para as pessoas. E o que é exortação? Consolo. Muitas pessoas confundem exortação com pancada. Não, exortação não é pancada, exortação é consolo. A palavra exortação aqui é paraclesis. Paraclesis vem de paracleto, consolador. É você consolar alguém. Como é que eu vou consolar alguém se eu não sou consolado e nem tenho fonte de consolo? Agora veja só o que Paulo está nos ensinando. Abre o texto, leia o texto, você vai ser consolado pelo texto. Agora compartilhe o texto. Está entendendo ou não? Tá, não, nem para responder tu presta. Você entendeu mesmo? Leia a Bíblia, seja alimentado por ela. Aí o que eu vou fazer? Compartilhar o que Deus falou no meu coração com alguém. Mande uma mensagem. Pode ficar mandando bom dia, bom dia, bom dia, essas mensagenzinhas prontas de WhatsApp. Mande um texto bíblico. Mande uma palavra para alguém. Algo que nasceu no teu coração com o seu devocional, algo que Deus ministrou ao seu coração. Compartilhe com alguém, mande para alguém, exorte alguém, console alguém. Tem gente que está esperando essa mensagem e você pode ser um abençoador. Mande, porque assim Deus vai consolar. O que mais, pastor? Para que está doendo. Ensino. Então você lê a Bíblia, você consola os irmãos e você ensina os irmãos. Como é que vai ensinar se não conhece nada? Como é que vai ensinar se não tem bagagem de leitura nenhuma? Como é que vai ensinar se não conhece o beabá das Escrituras, não conhece as doutrinas básicas da Bíblia? Como é que vai ensinar se não tem know-how bíblico, que não tem conhecimento nenhum, não sabe interpretar um texto, não sabe aplicar um texto? Como é que ensina?
Então o que é que Paulo está ensinando para Timóteo? Meu filho, você está num ambiente onde as pessoas vão te desprezar porque você é novo, mas se você ler a Bíblia, Deus vai te honrar lá e vai te dar autoridade para ensinar no meio daqueles anciãos. Todos aqueles anciãos vão respeitar você, porque quem é cheio da Bíblia tem respeito, quem é cheio das Escrituras é respeitado. Todo mundo respeita quando você transmite a palavra de Deus. Agora o que não pode é ficar contando lorota. Aí ninguém respeita mesmo. Quem é que vai respeitar ficar conversando, conversa fiada? Ninguém gosta de ouvir conversa fiada. Qual irmão que quer sair da sua casa em plena terça-feira, chegar aqui e ficar ouvindo um monte de baboseira? Você vem aqui por quê? Porque espera sentar aí e absorver uma porção bíblica para a sua alma. Perde quem não vem, ganha quem vem. Glória a Deus, porque você está sendo agraciado por Deus por uma porção da palavra do Senhor. Então a gente precisa ler, a gente precisa exortar e a gente precisa ensinar. Era a base do ministério de Timóteo. Quer ver outra base? O padrão do evangelho e da graça de Deus. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão. Não inventa a roda, meu filho. A roda já existe, só mantém. Tem gente que gosta de criar coisa onde não tem. Tem gente que adora inventar onde não tem. Tem gente que acha que para ensinar e pregar tem que todo dia trazer revelação nova. Não, eu não prego mensagem conhecida. Meu negócio é só mensagens novas. Então, meu filho, você não vai pregar nunca. Porque tudo que você pregou, alguém já pregou um dia. A igreja está cheia de conhecimento em muitas coisas. Então, ninguém vai pregar nunca. Mas tem pregadores e instrutores que não se contentam em manter o padrão das Escrituras. As doutrinas bíblicas não se contêm apenas expor o texto. Ele acha que você expor a Bíblia como ela é fraco. Aí o cara começa a inventar um monte de pataquadas, coisas que não existem. É porque Flávio Joséfo nem falou isso, o cara coloca o nome de Flávio Joséfo. É porque o historiador fulano de tal ele falou. Que historiador? Eu quero saber o que o historiador falou. Eu quero saber o que está na Bíblia. Aí a gente começa a ouvir tantas baboseiras de coisas que não existem fora da Bíblia. Aí a gente fica refém destas coisas e um monte de gente fica aplaudindo esse tipo de conhecimento extra-bíblico. Eu não sou contra você estudar outras fontes e a partir delas ter um certo conhecimento de coisas que a Bíblia não diz. Eu não sou contra isso. Eu sou contra trazer esses conhecimentos extras bíblicos e colocá-los como se fosse bíblico, e empurrar de goela abaixo como se isso fosse uma verdade. Eu já vi gente pregando, meu irmão, de coisas que não existe uma linha na Bíblia, só de informações extras bíblicas. Eu vi gente dizendo que aquele cara que estava no poço onde Jesus foi, no tanque de Betesda, para curar ele não era para estar ali, porque a nação de Israel estava em festa, e ele falou que aquele homem, ele inventou tanta história na vida daquele rapaz. Porque Timeu, sabe o cego Bartimeu? Ele é filho de Timeu. Vou pregar hoje sobre Timeu. Quem é Timeu, meu Deus do céu? Timeu Joséfo fala que ele era soldado do governo romano e que transpassou os olhos de Bartimeu. Mas está na Bíblia? Não. Mas de onde você tirou isso, meu Deus? Pode falar isso? Fale. Fecha parênteses, volta para a Bíblia. Agora, o cara abre o parênteses, não fecha o parênteses, em uma hora falando de Timeu. E o bar, cadê? Que está na Bíblia. Aí quando a gente
olha para essas cenas, a gente olha para o versículo 13, Paulo fala assim: ô Timóteo, você quer ter sucesso no teu ministério, Timóteo? Claro, mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Esse é o padrão do Evangelho. Não é o meu padrão, é o padrão do Evangelho. É o que dá certo. Sabe o que dá certo, irmão? O Evangelho. O Evangelho dá certo. Pregue o Evangelho, somente as Escrituras, sola a Escritura, fale da Bíblia, fale da palavra. Esse é o padrão que funciona, esse é o padrão que dá certo em qualquer lugar, irmão. Onde você for pregar, você abrir a Bíblia e pregar a Bíblia, vai dar certo, vai ser sucesso total, porque é a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, o resto Ele não tem. Mantenha o padrão das sãs palavras. Olha só o versículo no capítulo 2, verso 1. Meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Transmite aquilo que você aprendeu, fortificado na graça do Senhor. Mantenha o padrão e mantenha a graça que você recebeu. O resto deixa com Deus, Ele é quem faz. Terceira base para a pregação de Timóteo: disciplina e verdade. Ele é pastor, e pastor não pode abrir mão da verdade, nem tampouco da disciplina. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos para ele, para cumprirem sua vontade. Então Paulo está dizendo que Timóteo deveria disciplinar aqueles que se opõem ao Evangelho, com mansidão e brandura. Então ele tinha que ser brando, ele tinha que ser manso, mas firme. Não confunda brandura, não confunda com mansidão, com frouxidão. Frouxidão é uma coisa, mansidão é outra. Você pode ser manso na forma de falar, você pode ser brando na forma de ensinar, mas quando o assunto é disciplina, seja firme. Olha só o que ele escreveu na primeira carta, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Vixe, moiou, hein? Na presença de todos, para que também os demais temam. Está meio descontextualizado, né, irmão? Porque hoje em dia, se a gente fizer isso aqui, dá até processo, né? Então o pastor hoje, tem pastor que não pode nem repreender mais. O cara quer viver no pecado, continuar no pecado, e o pastor não pode nem falar contra o pecado mais. Tem igreja que o pastor não pode nem mais pregar contra o pecado. Então ele começa a colocar uma mensagenzinha coach na igreja e esquece de pregar contra o pecado. O Evangelho, ele só existe porque é o antídoto do pecado. O Evangelho, ele luta contra o pecado. Aqueles que vivem no pecado, repreende-os. Disciplina. Timóteo tinha sua pregação com base na disciplina. Ele ensinava a verdade, pregava a verdade, mas se alguém está na prática do pecado, ele deveria repreender. Isso é disciplina. Disciplina é um fundamento bíblico. Não pense os senhores que viver em pecado é uma prática autorizada pelas Escrituras. Viver no pecado é passível de repreensão. Sim, senhor, sim, senhora. E o pastor que se preze pela doutrina bíblica, ele deve sim exercer o poder e a autoridade que lhe foi confiada para a repreensão. 4. O exemplo
a fé e a perseverança. 2 Timóteo 3, penúltimo lugar, e a gente encerra, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Veja o que Paulo fala. Tu, porém, tens seguido de perto. Isso fala de uma aproximação muito grande que havia entre Paulo e Timóteo. Aí ele diz: você seguiu o meu ensino, por isso ele era um pregador doutrinário. O procedimento, caráter, a forma de proceder, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. O exemplo de Paulo era inspirador, e Paulo se inspirava Timóteo se inspirava com toda certeza na vida do seu mentor e o seu pai espiritual, Paulo. Versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Então Paulo está dizendo: você aprendeu de mim, então por causa daquilo que eu te ensinei, permanece naquilo que você aprendeu. Não queira sair daquilo que você aprendeu. Muitas pessoas, eles preferem sair do ensino genuíno do Evangelho para se aventurar em falsas doutrinas que não têm respaldo bíblico nenhum. Tem gente, irmãos, que prefere acreditar nos pastores do YouTube do que no próprio pastor dele. Tem gente que prefere acreditar nos influencers do YouTube do que no próprio pastor dele. Tem gente que é guiado e dirigido sua vida por cortes de internet, por ensinos fraudulentos que são espalhados pela internet. Hoje você tem ensino para todo gosto, e hoje você tem opinião para todo gosto, a gosto do cliente. O que você quer? Ah, pastor, eu quero beber. Pode beber, tem um ensino que vai te autorizar a beber. Pastor, eu quero fumar. Eu vi um pregador todo tatuadão assim, pode fumar, à vontade. A Bíblia nunca condenou fumar. Me prove um versículo bíblico que manda fumar, que orienta a cortar o fumo. O que você quiser, irmão. Pastor, eu quero viver uma vida promíscua. Pode também, tem igrejas inclusivas que aceitam isso aí. Pode, normal, toma a Santa Ceia. Tem gente que fala que a Santa Ceia você pode tomar em pecado. Normalmente não precisa você estar em comunhão com Cristo. Isso é besteira, isso é religiosidade, isso é coisa de tradicionalismo, de farisaísmo. O gosto do cliente você vai encontrar. Pastor, eu não gosto de dizimar não. E não precisa dizimar, porque tem ensino que fala que o dízimo é da lei. Você não precisa dizimar mais hoje, no dia de hoje. Enfim, tudo que você quiser, você vai encontrar. É só digitar a sua busca, que vai trazer vários ensinamentos que vão satisfazer sua vontade. Agora a questão é: esses ensinos são autênticos? Esses ensinos passam pelo crivo da verdade? Esses ensinos são de acordo com o padrão da doutrina do Evangelho? Ou será que são falsos mestres? Porque Paulo enviou Timóteo para combater os falsos ensinos. Então, irmão, tem falso ensino. O falso ensino gera um falso cristão. Esse falso cristão se alimenta de falsos ensinos, vive um evangelho falso, uma vida falsa, só que o céu é verdadeiro, e para lá o falso cristão não vai. Então a gente precisa viver o padrão estabelecido por Deus. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, Timóteo, não abra mão da doutrina.
Fale em tempo e fora de tempo, corrige quem errou, repreende quem errou, exorta com toda longanimidade, não deixe de falar. Por quê? Versículo 3: porque haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Essa é a palavra de Paulo para aqueles que querem viver uma vida comprometida com o evangelho. Todo mundo, se quiser, tem um mestre para si. Todo mundo que tem coceira no ouvido vai para a internet buscar um mestre para si. Mas quem tem convicção no Deus que foi chamado, vai para as Escrituras. Leia as Escrituras, é delas que testificam Jesus. Amém? Conclusão: discipulado é essencial. Por quê? Porque Timóteo não chegou onde chegou sem ser discipulado. Ele foi discipulado pela avó, foi discipulado pela mãe e depois ele foi discipulado por Paulo. Então ele era o que foi porque ele foi discipulado. Discipulado é essencial. Segundo, jovens podem sim ser usados por Deus, mas, abre parênteses, para exercer determinados ministérios tem que ter uma idade adequada. Neófitos não podem assumir tribuna, neófitos não podem assumir o púlpito, tem que aprender primeiro, tem que passar pelo discipulado primeiro. Timóteo não foi consagrado a profecia veio hoje, mas ele só assumiu o pastoreio 5 anos depois. Então foi 5 anos andando com Paulo, foi 5 anos aprendendo, foi 5 anos sendo discipulado, e depois ele assumiu já com 30 anos de idade. Pastor é coisa séria, púlpito é coisa séria, evangelho é coisa séria. Essas meninices que a gente está vendo por aí, isso não é verdade, não se aprova à luz das Escrituras. O evangelho tem que ser respeitado e ministrado de forma séria. Terceiro, limitações devem ser superadas. Quais as limitações de Timóteo? Timidez, superou. Enfermidade, superou. Desprezo, superou. Qual é a tua? Supere. Deus está te chamando e te capacitando para superar suas limitações. Último lugar, a doutrina é fundamental. Não abra mão da doutrina bíblica, não abra mão da palavra de Deus. Leia, se inspire, conheça as Escrituras, se alimente das Escrituras. Não abra mão do evangelho e nem da verdade. Ministros que abrem mão da doutrina para agradar alguns irmãos, não é ministro. Ministros que abrem mão da doutrina para agradar a sociedade, não é ministro. Ministro não pode abrir mão da doutrina. A doutrina tem que ser pregada, ela é suficiente. Sem doutrina não existe igreja. Igreja sem doutrina não pode ser chamada de igreja, pode ser chamada de clube, pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de igreja. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade, palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, eu lhe agradeço por esta noite.